Buenos dias, bom dia, good morning. Aqui a gente fala de tudo, agora nós vamos cambiar ao português. Então, o tema de hoje, é muito bonito as mensagens que são lidas, né, para a gente ver como que as coisas, a espiritualidade vai trabalhando de uma forma que tudo vai caminhando para o mesmo propósito, para o mesmo local. A mensagem ora e segue, ora e persiste, ora e permanece. Então essa mensagem lida em espanhol tão bela, ela pavimenta então esse caminho para nós hoje aqui, todos nós que estamos aqui encarnados e desencarnados, que nós possamos então falar um pouquinho do que é a oração, do que é essa comunhão com o nosso Pai Celestial. Muito obrigado pela oportunidade, queria sempre agradecer de poder estar aqui, trazer um estudo, trazer uma palestra, uma conversa, uma reflexão para que todos nós aprendamos juntos. A ideia é que nós estudemos, eu trago bastante bibliografia sempre, então a ideia é para que nós aprendamos de várias formas, de vários locais, sempre caminhando com o mesmo propósito, com o mesmo norte em todas as nossas bússolas. E nós vamos falar então nas asas da prece, começando então falando sobre, aqui uma parte talvez até mais técnica, falando um pouco sobre o fluido cósmico universal. O que é o fluido cósmico universal e por que ele é importante quando nós vamos falar da prece? O Espiritismo nos revela que que o espaço universal, ele não é vazio. Ele é preenchido de algo, ele é preenchido por algo, e este algo se denominou fluido cósmico, ou fluido cósmico universal, ou fluido universal. Nos livros do Pentateuco Kardeciano, de Allan Kardec, se faltar o microfone não tem problema, eu falo alto também. No Pentateuco Kardeciano de Allan Kardec, nós vamos aprender, então essa é uma terminologia que ele utiliza, que é o fluido cósmico universal, mas como eu comentei, nós temos diferentes formas de ver, alô, isso, de aprender sobre isso, e ele é importante, porque realmente, quando nós vamos falar do pensamento, quando nós vamos falar da oração, nós temos que entender que o nosso pensamento, quando nós vamos elevar o pensamento em prece, vamos vibrar juntos, todas essas palavras que nós tanto ouvimos aqui, isso se dá por conta desse mecanismo, esse meio de transporte do pensamento. Então nós aprendemos que o espaço tem sempre algo preenchendo o espaço, de uma forma bem simples. O que preenche então o espaço, incluindo principalmente o espaço que nós nem conhecemos, é o fluido cósmico universal, que é o veículo do pensamento. Da mesma forma, e a analogia que eles fazem, é da mesma forma que o fluido universal, o ar é o veículo de transporte do som. Vocês só ouvem o que eu falo aqui porque nós temos ar, o ar vai se movimentar, vai ser percebido pelo cérebro de vocês e vocês irão captar o que eu estou falando. Se nós estivéssemos num vácuo aqui, isso não seria possível. Seria um silêncio total. E aí, quando nós vamos aprendendo sobre o fluido cósmico universal como esse veículo do pensamento, nós começamos a entender como que esse fluido, ele é manipulado, é o que o Kardec vai dizer, pelos espíritos, com E maiúsculo, da mesma forma, aliás, de uma forma parecida, como os seres humanos manipulam os gases. Ele fala que é até muito mais do que como nós podemos manipular os gases. Eles colocam o pensamento e a vontade e eles conseguem fazer o que com o fluido cósmico universal? Aglomerar, aglutinar, destruir, construir. Então, quando nós falamos do pensamento, nós entendemos que tem um meio de transporte do pensamento e esse pensamento, a gente sempre fala, o pensamento é muito forte, o pensamento tem uma força muito grande de construir, de destruir, de engrandecer, de diminuir, por conta desse transporte que é através do fluido cósmico universal. Mas a diferença, fizemos aqui a comparação entre o ar sendo do som, né, e o fluido cósmico, o veículo do pensamento, mas a diferença
é que o ar se movimenta num espaço limitado, enquanto que o nosso pensamento é ilimitado. Ele vai a distâncias que nós nem conseguimos sequer imaginar numa velocidade superior à da luz. Então ele é muito rápido, em português bem claro, ele é muito rápido e vai muito longe. Isso quer dizer o quê? Que a oração feita com o sentimento correto, quando nós estamos mandando um pensamento a Deus, mandando um pensamento a algum espírito, mandando um pensamento a alguém, isso vai mais rápido que a luz e vai muito mais longe do que o ar, muito mais longe de tudo aquilo que nós estamos acostumados e que nós estamos acostumados na nossa vivência e que nós estamos habituados no termo de conhecimento. Nós temos um conhecimento muito limitado ainda de tudo que tem lá fora, de tudo que tem no universo, mas isso nós já conseguimos entender. Então, quando nós mandamos um pensamento para uma pessoa, para alguém, estabelece-se, eles falam, uma corrente fluídica entre esses dois seres. Uma corrente fluídica, por quê? Fluido cósmico universal. E essa corrente fluídica, então, como nós falamos, é o que muitas vezes as pessoas têm curiosidades, mas é o que nós vamos ver como, por exemplo, nas questões, e não vamos cair muito nisso porque não é o tema, mas, por exemplo, questões de obsessão, questões de influenciação, não é unilateral, é bilateral, porque estabelece essa corrente através do pensamento e das faixas vibratórias. Então, estabelecendo aqui o pensamento, a forma que o pensamento e o veículo do pensamento, nós vamos começar a falar então, um pouquinho aqui, do Leon Denis, nesse livro Depois da Morte, quando ele vai trazer mais conhecimentos ainda sobre o fluido cósmico universal, nos falando que o fluido universal vibra pelas nossas preces, pelas orações e pelos nossos pensamentos, com a diferença de que as vibrações, ele dá esse exemplo da água, das águas são limitadas, enquanto que a dos fluido universal se sucedem ao infinito. Então é uma imagem bonita, tentei trazer uma imagem para que nós... Eu gosto muito de usar PowerPoint por causa das imagens também e dos textos na íntegra. Esse texto... Esse texto aqui ele está na íntegra do Leon Denis, Depois da Morte, e ele fala dessa questão da pedra. Se você jogar uma pedra na água, imagine ali um lago plácido, e você joga uma pedra na água, o que acontece com a água em volta? Ficam essas circunferências, né? Essa vibração que vai se estendendo. Da mesma forma o nosso pensamento, quando nós estamos fazendo uma prece. Já imaginaram isso? A gente fala tanto da questão dos espíritos, né, dos desencarnados influenciarem em nossas ações, pergunta 407 do Livro dos Espíritos, se eles... o outro, vamos trocar então. Isso aqui a gente vai, cada 5 a gente troca. Tá tudo ótimo. Quando a gente fala na pergunta 457, se os espíritos conseguem ler o nosso pensamento, sim. E na pergunta 459, eles influenciam? Será que eles conseguem ler? Será que eles influenciam? Muito mais do que supões ou muito mais do que imaginas, pois muitas vezes são eles quem vos dirigem. Então nós entendemos que o quê? Quando nós estamos fazendo uma vibração, quando nós estamos falando da questão do pensamento, imaginemos que nós somos como que essas antenas que estão a todo tempo transmitindo e como rádios que estão achando uma frequência e sintonizando, essa palavra é forte, é muito boa, sintonizando com as vibrações e os pensamentos de todos, encarnados e desencarnados. Quando nós fazemos uma prece, então imaginemos como se fosse essas vibrações que saem de nós e vão vibrando pelo ar, vibrando pelo espaço, numa velocidade superior à da luz e com alcance infinito, ilimitado. Veja que coisa linda. Então nós já começamos a compreender um pouquinho da prece, do veículo da prece, do veículo do pensamento, do alcance da prece. Olha que interessante. E aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, seguindo aqui a sequência de estudos do capítulo 28, quando eu falei com a Rosana, a gente combinou de fazer a palestra, ela falou, nós estamos no capítulo 28, que são uma coletânea de preces. Eu falei, legal, então posso trazer aqui um estudo sobre prece. No próprio capítulo 28, o Allan Kardec vai dizer que os espíritos sempre disseram: a forma
nada vale, o pensamento é tudo. Ore, pois, cada um segundo suas convicções e da maneira que mais o toque. Um bom pensamento vale mais do que um grande número de palavras com as quais o coração em nada tome parte. Nós não lemos a mensagem inicial em espanhol? Veja como as coisas, e não foi combinado, não sabia que essa mensagem ia ser lida. Vejamos como as coisas elas vão se... tem essa congruência até da espiritualidade no planejamento. Um bom pensamento vale mais do que grandes números de palavras com que o coração nada tome parte. Na mensagem foi que era estranho ao coração, né? A mensagem que foi lida no início. Então a forma em si daquela prece, as palavras que vão ser usadas, se vai ser uma palavra melhor, mais difícil, mais simples, fala o pensamento é tudo. Ou seja, a intenção, o teor daquele pensamento, o teor daquela oração é o que vai contar. É quando o coração está vibrando num sentimento de amor que essa prece vai ter esse alcance. Que essa prece vai valer, independente até do quê? Independente da palavra que está sendo usada, ou aquela prece que é lida de uma forma rapidinha, sem, pensando já em outra coisa. Então a forma é interessante, né? A forma nada vale, o pensamento é tudo. Qual que é o objetivo da prece, então? Qual que é o objetivo da oração? O objetivo da prece consiste em elevar a nossa alma a Deus. Pronto. É essa frase. Levar a nossa alma a Deus. A diversidade das formas não deve estabelecer nenhuma diferença entre os que nele creem, nem ainda menos entre os adeptos do Espiritismo, porque Deus as aceita todas, desde que sinceras. Neste ponto do capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vai comentar sobre isso, porque eles tinham essa questão de, nos que creem de uma forma, nos que são de outra crença, talvez religiosa, outra congregação, o que seja, vai dizer assim, Deus não vai fazer distinção de culto, porque a prece está vindo num outro culto, então esse aqui está excluído, mas esse pessoal aqui eu vou ouvir. Não existe isso. Isso é trazer uma qualidade, uma imperfeição humana para algo que é perfeito. Deus não vai fazer distinção se a prece está vindo de alguém que se denomina espírito, ou alguém que não se denomina nada, ou que tem outra denominação, não importa isso. O que importa é o teor daquela oração, o teor daquele pensamento quando elevado a Deus. É isso que importa. Não é, como ele fala assim, Deus não reprova nada, não impõe reprova nenhuma. Porque ele é grande demais para repelir a voz que lhe implora ou que entoa louvores, quando feitos com o sentimento certo, com o coração. Então o objetivo da prece é levar a nossa alma a Deus, independente das labels, dos rótulos que nós adquirimos aqui. Porque nesse momento eu posso estar como espírito, em outra reencarnação fui outra coisa, numa prosa pode ser um outro rótulo, não importa. O que importa é como que eu estou orando, qual o objetivo. Estou levando a minha alma a Deus? Estou sendo sincero naquela prece, naquela rogativa, naquele louvor? Porque por muito tempo a ignorância nos levou a atos maldosos também, a entender as coisas de forma errada. Por quê? Porque ainda estamos evoluindo como espíritos imortais, nosso entendimento vai se alterando à medida que nós vamos passando pelas experiências e vamos adquirindo mais conhecimento também. E para isso é importante nós pensarmos, por exemplo, no Livro dos Espíritos, na questão de adoração. A prece é uma forma de adoração a Deus. Mas se nós voltarmos centenas de anos, milênios atrás, entendia-se, e quando falo entendia-se, nós entendíamos naquele momento, naquele nosso estado, que a gente tinha que matar outra pessoa para adorar a Deus. Tinha que fazer um sacrifício. Ou que eu tinha que dar muito mais dinheiro que o meu vizinho, porque Deus ia me ouvir, porque eu dei mais dinheiro. E o que veio o mestre Sublime falar 2000 anos atrás? Olha, aquela viúva que deu aquilo pouquinho, foi a que mais deu. Não é verdade? Ou seja, olha o sentimento que ela tinha colocado por trás daquela oferta que ela fez, comparado a todos os outros que deram o excesso.
sem sentimento muitas vezes. Às vezes para questões de vaidade. E essa questão da adoração e a prece como forma de adoração, então foi muito mal compreendida por nós mesmos durante muitos séculos e milênios e reencarnações. Agora nós já temos, com o advento do Consolador Prometido, um entendimento mais alargado do que realmente importa. A prece objetivo é a adoração, levar a nossa alma a Deus, e a forma, a palavra, nada vale. O que vale é o sentimento que nós colocamos naquela palavra, naquele pensamento, naquele colóquio sublime, como a Joana de Ângeles vai nos falar, com Deus. Como orar, então? E alguém pode falar, poxa, mas como assim como orar? É só rezar. Parece simples. E na verdade é. Só que eu não consigo não lembrar de um caso de Eurípides Barçanufo, quando ele, nas suas reuniões mediúnicas, veio um espírito uma vez para ele e falou, olha, não sei orar, me ensina a orar. Então, às vezes, para nós, achamos que é algo assim, entre aspas, óbvio, uma coisa que é muito clara, para outra pessoa pode não ser. Todos temos um grau de entendimento distinto, porque nós tivemos caminhadas únicas. Apesar de estarmos numa mesma embarcação aqui na Terra, tivemos caminhadas únicas. Então, essa parte aqui eu achei interessantíssima, que o Allan Kardec fez questão de colocar em O Evangelho segundo o Espiritismo, um livro que já data quase 200 anos, 1864, a sua publicação. E aí ele vai colocar o seguinte, a principal qualidade, ou seja, a forma da prece, é ser clara, simples e concisa. Clara, simples e concisa, adorei que ele fala isso, sem fraseologia inútil, nem luxo de epítetos, que são apenas enfeites e lantejoulas. Eu às vezes fico me perguntando se ele não escreveu dessa forma para dizer o que não é para fazer na prece. Luxo de epítetos, fraseologia inútil. Traduzindo, sem querer falar bonito, só por falar bonito. Sem querer usar frases de efeito, só por querer usar frases de efeito. Se a pessoa é uma pessoa que tem uma linguagem mais rebuscada, sinceramente, fale então mais rebuscado, mas tem que ser com sentimento. O teor é o principal de tudo isso. Então ele está falando simples, clara e concisa. Cada palavra deve ter o seu alcance próprio, despertar uma ideia, mover uma fibra. Numa palavra, na verdade numa frase, né, eu diria, deve fazer refletir, mas a palavra aqui que ele está focando é refletir. Fazer refletir. Então o alcance da prece, a forma da prece aqui, da oração, é algo que não tem que ser uma coisa rebuscada simplesmente pelo fato de parecer que foi uma prece melhor. Olha, o fulano ali falou muito difícil, a prece dele realmente é muito boa. Só por isso, né? Pela forma. Não. A prece boa é aquela que vem do coração, ponto. Não importa se ela teve 3 frases ou 30. Não importa. Se ela foi feita em espanhol, em português, em inglês. Não importa. Porque aquela vibração, aquilo é o que vai contar. Aquilo é o que vai nos permitir nos conectarmos com Deus. Com Jesus, com os trabalhadores que estão trabalhando pelo Mestre. Isso é o que vai contar. Então, às vezes, a gente não pode cair como é que se fala? Na ilusão de pensar, vou tentar falar melhor agora para ver se minha prece vai mais longe, vai ter mais alcance. Às vezes eu vou falar mais chique, vai ter espírito mais evoluído que vai me ouvir, vai me ajudar. Esquece. Esquece. Não é por aí. A questão toda é a forma. Essa elevação da alma com Deus, sendo de uma forma clara, simples e concisa, feita com o coração. E a prece em si, a oração, é algo, e eu queria trazer isso, que nós vimos tanto o nosso mestre, que é o nosso guia, nosso modelo e guia, fazer. Jesus, o Espírito, primeira ordem, classe única, crístico, muito mais evoluído, muito mais avançado do que nós, utilizou-se da oração. Porque nós temos que imaginar que um espírito com esse entendimento, com essa evolução, que nós nem sequer podemos devassar de uma forma lógica, porque não entendemos ainda,
Um dia chegaremos lá, vai demorar, mas a gente chega. Esse Espírito, quando veio aqui, os seus atos, as suas ações eram 100% controladas. Ele tinha total controle de tudo. Então por que nós temos que nos perguntar, ele que era um espírito tão evoluído, que já tinha esse contato com Deus, ele precisava realmente orar? E Jesus orou várias vezes. Várias passagens da Bíblia, eu trouxe aqui algumas. Marcos, primeiro no capítulo 1 de Marcos, quando estava de madrugada ainda, bem escuro, Jesus foi lá orar. Temos duas passagens em Mateus 14 e Mateus 26, quando ele fala para os apóstolos orar, ou quando ele se despede do povo, fala que ele se despede do povo, sobe ao monte para orar. Nós temos duas passagens também, parecidas até, em Lucas, nós temos em João também, capítulo 17. Ou seja, que interessante, são evangelhos distintos, em momentos distintos da passagem do Mestre, aqui pela terra, e neles o Mestre sai para orar, ou convida os discípulos a orar. De novo, fazendo uma ênfase na importância que é essa comunhão com o Criador de tudo, com o nosso Pai Celestial. Ele nos legou tantas coisas belas, inclusive uma oração que nós vamos ver daqui a pouco, uma oração famosa. Mas esse ato dele fala muito, porque não foi uma vez só que ele foi orar, foram várias vezes. E é interessante como ele se recolhia para orar. Quando ele falava com os apóstolos para orar também, muitas das vezes ele ia sozinho para orar, saía bem cedinho para orar. Momentos difíceis, quando descobriu que o João Batista tinha morrido, né? Tinham matado o João Batista, foi para a oração. Vejamos como ele, que era um espírito tão evoluído, utilizava-se da oração nesse colóquio sublime com o Pai, nos mostrando como tudo que foi a passagem dele aqui, uma lição. Sempre. Tudo do Mestre foi uma lição. As ações, por menores que parecessem, as palavras, por mais simples que parecessem, muitas vezes, contêm lições inalteráveis, inovidáveis. E da oração foi uma delas. Eu coloquei aqui algumas passagens só, provavelmente tem mais até, em que Jesus se recolhia para a oração. A própria Joana de Anjos, no livro Vida Feliz, ela vai nos falar que Jesus mantinha essa convivência amiga com os discípulos, convivência fraternal com o povo, mas ele sempre reservava momentos para conversar com Deus através da oração. Aí ela fala, no livro Vida Feliz, é um livro de mensagens, da Joana de Ângeles, psicografada pelo Divaldo, exaltando a excelência desses colóquios sublimes, desse momento, dessa conversa com Deus, que ele nos ensinou, que ele nos encorajou, mas muito mais do que faço o que eu digo e não o que eu faço, ele fez também. Ele tinha uma autoridade que podia dizer, faz, eu já fiz, pode fazer, mas ele fez também, demonstrando em vários momentos como isso era importante. E claro, nós temos essa passagem famosa em Mateus também, quando ele fala da oração e qual que é a recomendação dele. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai que está em secreto. Então o seu Pai que vê em secreto o recompensará. Feche a sua porta e ore ao seu Pai que está em secreto. Palavras belíssimas. Palavras belíssimas. Fechar a porta. Por que fechar a porta, será? Por que fechar a porta? Vejamos como foi sublime as palavras do Mestre. Vejamos como tudo carrega uma lição tão bela e importante. Quando Jesus fala para fechar essa porta, para que nós tenhamos esse momento de uma reclusão útil, de um momento em que nós vamos ali nos recolher intimamente para conversar com o Pai que está em secreto. Secreto. O Pai está em tudo. Mesmo que nós achemos que nós não vemos, está em tudo e em todos.
Então feche a porta para que a pessoa tenha aquele recolhimento íntimo, para que a pessoa fique ali sozinha, para que ela possa se concentrar, para que ela possa levar o pensamento ao Pai e fazer essa oração. Quando nós fazemos a oração aqui no início, não tá uma conversa, não tem uma conversa acontecendo enquanto a pessoa está fazendo oração. Nós estamos naquele momento ali que a gente fecha a nossa portinha, ouve o que está sendo falado e leva o nosso pensamento a Deus. É importante isso. É tão difícil hoje em dia, eu sempre gosto de falar isso nas palestras, é tão difícil hoje em dia com tudo que quer a nossa atenção, com tantas coisas que são agradáveis para o corpo, mas às vezes não para o espírito, que buscam a nossa atenção. É social media, é um seriado atrás do outro, é tecnologia, são 1000 coisas que a gente pode perder 24 horas do nosso dia hoje, que vão estar lá nos fisgando e a gente não tem esse momento de recolhimento íntimo. Falta muito no nosso dia a dia, eu falo de uma forma generalizada, claro que para uns talvez não. Falta muito no nosso dia a dia esse momento desse colóquio sublime com o nosso Pai, momento em que a gente fecha a nossa porta e que o nosso Pai ouve. Jesus não falou que então o seu Pai que vem em secreto talvez te recompense, talvez ele vai te ouvir. Ele vai te ouvir. Mas nós precisamos colocar a nossa oração com o sentimento correto, a nossa prece com o sentimento verdadeiro, que é o ingrediente essencial da oração. E no livro Sublime Expiação, esse aqui é psicografado pelo Divaldo Franco, tem uma passagem muito bela, quando eles vão dizer o seguinte: talvez não vos sejam supressos os problemas nem afastadas as dificuldades, no entanto, dilatareis a visão para melhor e mais apurado discernimento. Eles estão comentando, essa passagem chega no momento que eles estão comentando sobre a oração, sobre a prece, sobre levar o pensamento ao Pai, principalmente nos momentos difíceis, em todos os momentos, claro, mas nos momentos difíceis aqui, nessa passagem do livro. Então, para elevar o pensamento, pedindo ajuda aos amigos espirituais, pedindo ajuda aos trabalhadores desencarnados, só que é legal, eu quis colocar essa passagem porque fala assim: talvez não vos sejam supressos os problemas, nem afastadas as dificuldades. Talvez por aquela prece que a gente ora com muito fervor, com realmente com muito amor, com um sentimento muito correto, não vai tirar os nossos problemas. Talvez tire, ajude, talvez não, mas assim, não vai tirar. Nem afastar a dificuldade só por afastar, mas vai dilatar a visão para melhor e mais apurado discernimento, porque através da oração, quando nós elevamos o nosso pensamento, imaginemos aquela pedra caindo e as águas vibrando em volta, quando nós melhoramos a vibração, subimos a vibração, pergunta 459 novamente, que espíritos estarão nos influenciando, será? Que tipo de espírito vai nos influenciar? Porque a questão não é mais, será que eu sou influenciado? A questão é por quem e como. Então, quando nós elevamos a prece, pedindo uma ajuda, pedindo um socorro, pedindo um alívio, talvez esse alívio não chegue imediatamente ou daquela forma que nós esperamos, mas tenha certeza que nós estaremos colocando uma faixa vibratória em que os espíritos que nos inspiram muitas vezes na resolução dos problemas venham e consigam falar conosco. Como Leon Denis fala, através da linguagem inarticulada, aliás, através do verbo inarticulado da inspiração. E é isso, nós vamos ser inspirados muitas vezes para ter os ombros mais largos, para ter mais resignação, mais paciência. E aí nessa mesma passagem do livro eles vão dizer que orar é abrir a alma, externar estados íntimos, refugiar-se na divina sabedoria, a fim de abastecer-se de entendimento, penetrando-se de saúde, faltou um R interior, penetrando-se de saúde interior, abastecer desse entendimento, abrir a alma. A oração é isso, é a gente ficar desnudado de certa forma em frente ao nosso Criador, de dizer, isso aqui é o que eu tenho no meu coração, esse é o meu pensamento, porque não temos como esconder o sentimento que vem no pensamento. Eu posso estar aqui na frente falando palavras belíssimas e estar com um sentimento ruim por trás delas.
será notado, será visto, e aí essa influenciação, então, pode ocorrer de uma forma não muito boa. Quando às vezes nós falamos algo, mas tem um sentimento de inveja por trás, um sentimento de um ressentimento. A palavra tem muito poder, o pensamento também, a oração também. Então, quando nós estamos abrindo a nossa alma, externando, ou seja, olha só, externando estados íntimos, é como se a gente abrisse aqui uma porta do coração, aqui, ó, que está aqui dentro vai sair. Então a gente tem que pensar, o que nós estamos cultivando, será, no nosso íntimo? E o Emmanuel, no livro Fonte Viva, na mensagem 164, ele vai nos falar que não possuímos ainda a inteligência suscetível de refletir-lhe a grandeza. Nós trazemos o coração capaz de sentir-lhe o amor. Nós não trazemos ainda inteligência necessária e suficiente para notar certas sutilezas do espírito. Ou para expressar essas sutilezas do espírito. Nós não trazemos ainda o vocabulário nesse nível. A linguagem não está nesse nível ainda. E um exemplo que eu sempre gosto de falar é assim, tenta explicar em palavras, coloca em palavras o que é o amor. Ou tenta falar, explica quanto que você ama o seu filho, a sua filha, o seu pai, a sua mãe, o seu cônjuge. Explica, e me fala depois da explicação se você realmente conseguiu traduzir em vocabulário o sentimento. Ou se o sentimento é maior. Faltam palavras, e está tudo bem. Que a nossa linguagem é um instrumento que também está em evolução, assim como nós. Da mesma forma que uma criança de 5 anos não vai saber o que é. É uma função quadrática. Mas não quer dizer que a função quadrática não existe. Mas é que ela não tem conhecimento ainda, não tem como ter essa compreensão. E a oração, então, mesmo que a oração, essa conexão, mesmo que nós não conseguimos ainda ter essa inteligência para expressar a grandeza, nós sentimos esse amor. Nós nos sentimos, sim, amados por Deus. Nós nos sentimos abençoados por tudo aquilo que nós temos. E a oração é esse desnude, então, do ser para falar com o Criador e com os trabalhadores do Criador, com os operários de Jesus. No livro Pão Nosso, nosso próprio Emmanuel, o mesmo autor psicografado pelo Chico, aqui na mensagem 108, ele fala que muitos crentes estimariam movimentar a prece qual se mobiliza uma vassoura ou um martelo. Eu adoro, irmão. Exigem resultados imediatos por desconhecerem qualquer esforço preparatório. Então fica ali na oração, às vezes, como se fosse uma criança birrenta, ou como se fosse alguém que não fez nada, mas quer que venha ali, não trabalhei o campo, mas quero que venha a frutificação. Estou orando com muito fervor, mas no meu campo não está crescendo sozinho, não. As coisas não estão acontecendo, claro, porque está dizendo que não é uma vassoura ou um martelo a prece. Não devemos olhar assim, exigindo resultados imediatos. E ele fala muitas vezes por desconhecerem o esforço que tem por trás daquela bênção que nós estamos almejando receber. O esforço que tem por trás disso. Então ele vai falar que a oração intempestiva, ele fala, continuando na mesma mensagem aqui, constituída de pensamentos desesperados e descabidas exigências, destina-se ao chão renovador, qual acontece a flor improdutiva que o vento leva. Emmanuel é excelente nas palavras, né? Essa prece intempestiva de pensamentos desesperados, quando nada foi feito para preparar o terreno, ela é como se fosse, por mais bonita que ela possa ser, e por mais que o sentimento seja um sentimento sincero, ela é como essa flor que destina-se ao chão renovador. Olha que legal, então tem uma esperança aí por trás. Ao chão renovador que o vento vai levar. Fica essa flor improdutiva, fica essa prece, essas palavras que não veremos os frutos porque nós não fizemos o que era necessário também. Por mais belas que fossem as palavras, por mais sinceras que fossem, que mais bela que fosse essa flor. Então, trazendo novamente a consciência, como o Emmanuel sempre faz, do trabalho, da dedicação, da resignação, da paciência, quando nós estamos elevando nosso pensamento e oração, por exemplo, para pedir algo. Isso é muito importante. E aí, como nós estamos no Bezerra de Menezes, eu quis trazer uma mensagem do Bezerra de Menezes,
Ele vai falar nessa mensagem que foi psicografada em 1966, ele fala: o caminho da felicidade é fazer um esforço contínuo, pensamento por pensamento, sentimento por sentimento, e eu botei em negrito ali, oração por oração. É um esforço contínuo, little by little, de modo a dar oportunidade para brotar a semente do amor que mora dentro de nós e de aprendermos o caminho apontado pelo Mestre Divino, por Jesus. É de pouco em pouco. A natureza não dá saltos, nem nós. Saltos evolutivos do espírito. É de pouco em pouco, é de sentimento por sentimento. É de pensamento em pensamento e é de oração em oração. Colocando agora para as vezes que vocês forem orar, pensando nesses componentes, como que está a minha oração? Que momento? Estou fechando a porta para poder falar com meu Pai? Estou no momento realmente fazendo uma oração em que eu consigo me concentrar para emitir aquelas vibrações tão benéficas que provêm de uma oração feita com o coração? Então são todos esses momentos, todos esses conhecimentos que eu quero trazer, falando então desse esforço contínuo. E a Joana de Anjos, ela vai falar que todos os santos e místicos que alteraram o rumo moral da humanidade para melhor, no Oriente como no Ocidente, são unânimes em aconselhar a prece como o recurso mais eficaz para preservar-se ou conquistar-se a harmonia íntima. Interessante como que essa recomendação da oração independe de cultura, de credo, de religião, de raça, de cor, de local geográfico. É de se pensar, por que tantas pessoas sábias que passaram pelos mais diferentes cantos do mundo, sob as mais diferentes formas, sob os mais diferentes rótulos, ao longo de milênios, recomendavam oração? Se não é essa fagulha divina que todos nós trazemos do âmago do nosso ser, de que tem algo muito maior que nos criou, e que nós temos sim esse impulso positivo de reconectar com o Pai. É por isso que nós vemos, independe de religião. A oração é essa prescrição que todos nós temos e já recebemos já há tanto tempo, de tantas formas e figuras diferentes. Então, a oração é importantíssima, é um ato de interação entre a alma e Deus. A mesma Joana vai dizer que a oração deveria fazer parte mais frequente, eu gostei que ela colocou aqui, do cardápio existencial, na condição de tesouro com possibilidades incomuns para o serviço da edificação interior. Aí nessa mesma mensagem, a própria Joana de Anjos vai comentar como que muitas vezes, e por equívocos de ignorância, claro, muitos teólogos e pessoas ao longo dos centenas de anos que nós já temos, milênios, foram colocando como que a oração estava circunscrita, de novo, a credo, a raça, ao tipo de doação que você coloca, orações compradas, enfim, todos esses tipos de coisas que ela fala assim, deveria fazer parte mais frequente do cardápio existencial, ou seja, não só utilizar a oração nos momentos difíceis. Ela fala cardápio. O que o cardápio nos remete? Algo que nós escolhemos para o alimento que é fundamental. Pensemos agora no alimento do espírito. A oração, então, tem que fazer parte desse cardápio que nós nos utilizamos para alimentar o espírito. Para nos conectar com os espíritos superiores, para adorarmos a Deus, o nosso Criador. E em gratidão, por exemplo, vamos agradecer. Não vamos só ficar pedindo, vamos agradecer também. Porque a gente muitas vezes pede pela uma oração. Quando a gente recebe, às vezes a gente nem se lembra de agradecer. Sendo que nós temos que agradecer todo dia, porque todo dia é uma oportunidade. É clichê, mas o presente tem esse nome porque é um presente. Né? Todo dia é uma oportunidade de recomeçar, e nós temos isso ao nosso dispor. Então que agradeçamos, que possamos mais colocar a oração no nosso cardápio existencial, porque ela está ao alcance de todos. Todos nós. Todos nós temos a oração ao nosso dispor. E o Kardec, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, fala então da prece Pai Nosso, que eu não vou me alongar muito aqui, mas ele comenta, frase por frase, ele vai fazendo certos comentários,
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Pai nosso que está... Olha o que Jesus ensinou, né? Pai nosso que estais no céu, porque ainda tinha essa concepção céu, inferno, algo muito elevado, quando nós sabemos que o Pai está em tudo. Pai é perfeito. Pai é perfeito. O mal provém de nós, da nossa imperfeição. Santificado seja o teu nome, que o teu nome seja louvado da forma que tem que ser, através dessa adoração interior, dessa adoração sincera. Venha a nós o teu reino. Teu reino, tudo, nada que nós temos aqui nos pertence. Nada material nos pertence. Tudo vai ficar para trás. O que nós vamos levar são os tesouros que as traças não comem, que a ferrugem não corrói, que os ladrões não roubam, as nossas virtudes trabalhadas. Esses são os tesouros que nós levamos. Mas o reino do Pai é tudo. E não é nosso reino. É o reino do Pai. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a tua vontade. Essa eu acho que é uma das frases mais difíceis, porque a gente não para pensar o que significa isso. A gente ora querendo algo para nós, achando que a gente sabe o que é melhor para nós. Não sabemos. Quem sabe está lá. Aliás, está, né, em todos os lugares. Mas nós queremos, então Jesus falou assim, olha, seja feita a tua vontade, como ele fez em oração também, nós temos na passagem de João, que ele se colocou prosternado com as mãos no rosto, e falando, afasta de mim esse cálice, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, pão nosso, esse alimento, mas também essa importância da trabalho, da oportunidade de trabalhar. Não só o pão que seja recebido sem esforço algum, mas o pão que eu tenho a oportunidade de adquirir e conseguir. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos que nos devem, ou as nossas ofensas aos ofensores, porque o nosso Pai é um Pai de misericórdia, de perdão. Mas nós temos que aprender também a perdoar. Então essa frase, ela tem essa importância, principalmente 2000 anos atrás, para que nós entendamos que se eu quero ser perdoado, eu tenho que perdoar. Mas a gente sabe que o Pai perdoa. Nós precisamos adquirir o perdão também. Não nos deixes entregues à tentação, mas livra-nos do mal. Ou seja, não nos entregues à tentação no sentido de que nos ajude a entender que o mal vem da gente. Quando nós estamos sendo tentados, nós estamos abrindo as portas para essa tentação. Então ajude-nos a manter o nosso pensamento elevado para que nós sejamos não influenciados por esses espíritos que ainda estão chafurdados na lama da ignorância e da maldade. Mas livra-nos do mal, assim seja. Não como eu quero, mas ele dá um fechamento. Assim seja. O Emmanuel fala aqui, chegando mais para o final, no Vigiar e Orar, ele fala que a prece impulsiona as recônditas energias do coração, libertando-as com imagens de nosso desejo por intermédios da força viva e plasticizante do pensamento. Essas imagens ascendem, sobem às esferas superiores, tocando as inteligências que nos rodeiam e recebemos as respostas do plano divino. Então, ele está dizendo que essas imagens ascendem às esferas superiores e aqui, rapidamente, um comentário do livro Entre a Terra e o Céu, psicografado pelo Chico Xavier do André Luiz, em que havia essa menininha. Eu gosto de contar a história porque é interessante para nós vermos a prece, como é que funciona, a prece refratada, que é o nome que eles dão. A menininha estava lá com a madrasta, a família estava num momento muito difícil, e essa menina, então, 10 anos ou 12, ela era novinha, acho que era 10. Ela faz uma prece muito forte à sua mãe biológica, que já estava desencarnada. Ela faz essa prece, então, para essa mãe, pedindo para que essa mãe, a mãe dela, biológica, que já estava desencarnada, viesse, então, em espírito, claro, ajudar aquela família, o seu pai biológico, a madrasta, o seu irmãozinho, todos eles. Ela faz, então, essa prece para que a mãe biológica venha. E ela faz uma prece fervorosíssima, com o coração, com o sentimento certo, uma criança. Aliás, em estado de criança, um espírito imortal. Faz essa prece, só que a mãe dela estava numa vibração tão baixa, porque a mãe dela estava obsidiando a madrasta. Então a prece dela não chega diretamente à mãe por questões vibratórias.
Mas o que acontece? A prece refratada, se a gente imaginar a luz refratada, é isso. A prece dela, então, não é jogada fora. A prece dela acende as esferas superiores e os espíritos superiores mandam ajuda para aquela família e para a mãe biológica também, em espírito. Nós temos ali todo um realinhamento. É um livro lindíssimo. Para nós entendermos como que nenhuma prece é jogada fora. Nenhuma prece que é feita vai ficar ao léu sem ser ouvida. Mesmo que a pessoa que nós estejamos mandando aquela prece talvez não escute ou não receba de alguma forma, não será jogado fora. E aí, para finalizar aqui, eu trouxe a passagem que me deu a inspiração para o tema, o título em si da palestra. No livro Justiça Divina, Emmanuel vai nos falar: se um dia tiveres fome de maior esperança, não temas assim rogar a inspiração e assistência dos corações amados que te precederam na grande viagem. Estarão contigo a sustentarem-te as energias nas tarefas humanas, quais estrelas no céu noturno da saudade, a fim de que saibas aguardar pacientemente as luzes da alva. Busca-lhes o clarão de amor nas asas da prece. Então, para que nós entendamos como que nenhuma prece é em vão, como que nós temos tantos benfeitores espirituais, aqueles que são conhecidos nossos e até desconhecidos nossos, que estão prontos, aptos para nos ajudar, desde que nós consigamos elevar a nossa vibração, subir o nosso pensamento a Deus em adoração, em gratidão, não ingratidão, em gratidão, num ato de gratidão, para que nós consigamos se conectar com eles e eles venham então à nossa ajuda. Busca-lhes o clarão do amor nas asas, olha só, asa, é bonita essa visualização, nas asas que voa, né, que vai longe, da prece, da oração, esse instrumento que todos nós temos à nossa disposição, que nós podemos tanto elevar o nosso pensamento através de estudos, como eu trouxe já, tantas bibliografias diferentes, para que a gente passe depois ali na biblioteca, já compre os livros, já ajuda a casa, já se ajuda, já cria esse hábito da leitura, porque quando nós estamos lendo algo assim, tenha certeza que seu pensamento está subindo, sua vibração está subindo, quando nós estamos lendo coisas assim. Existem muitas formas, vocês estão aqui vendo uma palestra, e como é a primeira vez que eu vim aqui em português, eu queria comentar com vocês também. Uma outra forma é através de ouvir. Eu lancei faz 2 meses um podcast de reflexões espíritas, são episódios com um pianinho no fundo, 15 minutinhos por episódio. Quem quiser depois dar uma olhada no Spotify e no YouTube também, chama Companheiro Espírita. Eu até posso mostrar para vocês, que eu criei com o intento de disseminar o espiritismo ainda mais, de uma forma curta, áudio para a pessoa estar dirigindo para o trabalho, vai ouvindo, porque aquilo já vai elevando a vibração, já vai subindo, já vai prestando atenção no que está sendo falado, pensando em Deus, pensando em todos esses conhecimentos tão belos, que às vezes você está no carro, você não consegue ler ou ouvir uma palestra de 1 hora, mas 12 minutos, 15 minutos, a gente consegue. Então assim, foi a minha proposta. Tem ele em inglês e em português. Em inglês é Spiritist Companion, toda semana, e em português é Companheiro Espírita. E meu nome é entre parênteses, Yuri Castro. O convite não falta. As oportunidades não faltam. As fontes não faltam. Olha quantos livros, olha quanto tudo que nós temos. Temos que nos aprimorar. Temos que pegar esses conhecimentos e aplicar eles no nosso dia a dia, na nossa vida. Para que nós possamos de fato fazer a reforma íntima, aproveitando cada segundo que nós temos aqui, porque nós nunca saberemos quando que será o nosso último segundo aqui. Então que nós possamos ter uma semana muito iluminada, com muita prece, muita vibração positiva e muita adoração a Deus. Que assim seja.